Então, dessa forma, nós vamos começar a apresentação dessa aula de hoje. A disciplina, como eu já disse, é a história da teologia. Essa primeira aula, ela tem como objetivo observar alguns textos de introdução a respeito de como se deve estudar a história da teologia, bem como a análise pontual a respeito dos pais apostólicos e apologistas. Então, o nosso tema hoje, para abarcar essa primeira aula, o foco é esse: a gente introduzir a disciplina, entender como funciona o estudo da história da teologia. É muito importante estar atento a alguns pressupostos nesse primeiro texto, apresentados pelo Roger Olson, e análise pontual. Então, os tópicos pontuais, de análise pontual, são os pais apostólicos e pais apologistas, que eu vou já explicar quem são eles. Na introdução da disciplina, nós temos uma apresentação muito boa, um texto muito gostoso de se ler, muito claro, para que fique claro a importância, qual os cuidados, melhor dizendo, que o estudante de teologia deve ter para estudar adequadamente a história das crenças, a história do pensamento cristão, das doutrinas, dos dogmas. Sabemos que, assim como eu e vocês, cada um de nós tem uma doutrina, que zelamos por ela, que cremos nela, e isso faz parte da nossa vida religiosa, da nossa vida cristã, por assim dizer. Mas o teólogo que vai lidar com a história das crenças, com a história do pensamento cristão, ele deve estar para além do seu escopo doutrinário, de entendimento de fé pessoal, atento a compreender a lei e compreender o fluxo desse pensamento, que é muito plural, diverso e também complexo. Não se trata de uma necessidade de estudarmos para discordar de tudo e afirmarmos ou reafirmarmos aquilo que cremos. Pelo contrário, um teólogo que amadurece na relação com o mundo, ele é capaz de conhecer tudo, e pouco importa se ele vai concordar ou não, mas é importante que ele seja atento para conhecer, para dominar os assuntos, e o maior privilégio, continuar tendo fé, continuar crendo naquilo que ele cria, ou melhorando aquilo que ele cria, e é isso, em linhas gerais, o que o texto apresenta. São 5 pressupostos que o Roger Olson apresenta sobre esse cuidado que deve existir. Mas lá na página 17, ele tem aquilo que eu chamo, ele apresenta o melhor dos pressupostos. O terceiro pressuposto, onde apresenta claramente, no fluxo da história, nós vamos ver determinados graus de importância que nós damos às crenças, ou que a igreja deu às crenças. O terceiro pressuposto fala exatamente isso. As crenças consideradas verdadeiras, elas não possuem o mesmo grau de importância, elas não estão no mesmo nivelamento. E ele apresenta aqui exemplos, aquilo que chamamos de dogmas. O dogma aqui deve ser visto positivamente como aquilo que é indispensável à subsistência da fé cristã. Sem essas crenças do dogma, o cristianismo, todo o arcabouço de fé cristã, deixa de existir. Quais são os exemplos dessas crenças? A Trindade, a encarnação, a ressurreição. Então, são temáticas profundas, de base, que sustentam a existência do cristianismo. A encarnação do Verbo é uma crença é um dogma que se fez, que todos os grupos cristãos creem na realidade do fato histórico de que Deus se fez homem, encarnou e habitou entre nós. E aí ele vai adiantando, dando exemplos como Atanásio de Alexandria, que foi alguém que defendeu essas crenças no início calorosamente, porque estava em jogo a existência da fé cristã. Sem elas, como eu falei há pouco, o cristianismo não existiria. Portanto, mais adiante ele começa a dizer, olha, mas também no fluxo da história começaram a surgir outras crenças que nós geralmente identificamos e conhecemos como doutrina, que é diferente do dogma, que é uma contraposição do dogma. São doutrinas, ele diz na página 18, que a maioria dos grupos cristãos impõe como necessária para que uma pessoa seja considerada membro da igreja, enfim, daquela denominação, e inclusive teste de comunhão. Se você não crê naquelas doutrinas, você acaba não permanecendo ali, né?
Ou seja, para pertencer a determinada tradição, denominação, igreja, a pessoa deve confessar essas doutrinas, ou pelo menos não negá-las. Aí ele dá um exemplo muito interessante, que mexe com a nossa relação com a fé pentecostal, inclusive. Ele fala do batismo de crentes, do batismo, isto é, batismo de adultos, que ele, Roger Olson, sendo um crente batista, lembra da sua tradição de que os batistas batizam apenas pessoas adultas. E isso também é verdade dentro do ambiente pentecostal. E há toda uma teologia doutrinária que explica a razão dos pentecostais batizarem apenas adultos. E uma das questões fundamentais dentro da doutrina é que o adulto tem plena consciência de que é um pecador. Porém, há uma teologia própria de outros grupos que também transformou-se em doutrina, como católicos, luteranos e presbiterianos anglicanos. Vamos colocar aqui esses grupos, que são históricos e muito, muito anteriores aos pentecostais e batistas. Eles vão crer no batismo de crianças. Só que a crença no batismo de criança não está fundamentada na mesma doutrina que os pentecostais dizem para que seja batizado apenas adultos, porque ele possui consciência. Não se trata disso, há uma outra teologia explicativa disso, e o teólogo precisa entender isso. E o Roger Olson termina brilhantemente: nós, batistas, não negamos o cristianismo autêntico das pessoas que acreditam no batismo de bebê e o praticam. Para os batistas, portanto, o batismo por imersão dos crentes é uma doutrina, não é um dogma. Então, acho que está explicada a relação e a diferença entre doutrina e dogma aqui. Fique atento a essa explicação que está na página 17 e 18. Mais adiante, nós vamos efetivamente entrar nos tópicos para que possamos entender como que surgiu a teologia cristã, como que ela se gerou, como que ela se produziu. E é interessante que as heresias tiveram um papel fundamental na formação daquilo que nós chamamos de ortodoxia cristã, ou seja, do ensino correto, reto da teologia cristã e histórica. E há dois motivos que o Roger Olson apresenta para nós como importantes para o estudo das heresias. O primeiro, ele diz o seguinte, é que nós jamais saberíamos apreciar a importância, a beleza, a verdade das doutrinas verdadeiras, ou seja, nós jamais apreciaríamos o significado de uma ortodoxia pura, reta, sem entender as heresias que a forçaram a se definir. Então, inicialmente, não havia uma teologia. Os escritos que nós temos, tanto dos evangelhos como os de Paulo, não são teologias. São cartas, são livros importantíssimos para a existência do cristianismo, mas não é uma teologia, não é uma reflexão, uma explicação. Tanto é que só a carta de Romanos é um tratado de base teológica que dá muitos livros, né? Você pega ali um comentário de Romanos, você vai ver ali a profundidade de reflexão, de necessidade de uma reflexão teológica sobre as coisas que Paulo falou. Isso sim é o fazer teológico, isso sim é produzir a teologia, mas Paulo não produz teologia nesse sentido, ele explica o evangelho a partir das cartas, mas isso ficou a cargo dos cristãos e dos pais da igreja que vieram posteriormente, pelo menos 100, 150 anos depois, desenvolver uma teologia, e só começaram a fazê-lo quando alguns falsos ensinos distantes da teologia, que eu posso dizer, daquilo que nós chamamos de tradição oral dos evangelhos, de crença no credo, aquilo que o credo apostólico dizia, algumas verdades que estavam muito claras para a fé verdadeira e genuína. Quando essas coisinhas começaram a ser distorcidas por alguns mestres, rapidamente, Deus levantou ali pela sua providência, homens homens mesmo no sentido homem, macho, porque não havia mulheres que refletissem teologicamente, isso vai demorar um pouco, mas os homens se debruçaram para refletir, para refutar. Enquanto eles refutavam as heresias, ou seja, o ensino incorreto da verdade cristã, eles acabavam produzindo a teologia cristã. E também ele diz que há um outro motivo, né, muito curioso aqui,
para nós estudarmos as heresias e os hereges, e que nunca nós saberemos quando Deus pode golpear violentamente com uma vara torta. Aqui é uma linguagem figurativa que remonta a Lutero, que inculca que até mesmo o herege pode contribuir de alguma forma para o entendimento apropriado da verdade cristã. Eu acho que até aqui nós fizemos uma introdução da disciplina desses tópicos. Leia essa introdução, que são umas 5 páginas, porque você certamente vai aprender mais.